Estamos iniciando mais uma ação do projeto Jornalistas Mirins. Hoje vamos conversar com Carlinhos Neves, curitibano, preparador físico, multicampeão e medalhista da seleção brasileira. Seja muito bem-vindo, Carlinhos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter aqui um bom bate-papo. Nada. Carlinhos, conta pra gente, quando você era criança, o que sonhava ser quando crescer? Pois é, eh, todo mundo quando pensa, né, que eu trabalho com futebol, imagina que eu pudesse, sonhar em ser jogador de futebol, mas eu não tinha, nada definido. Sempre gostei do esporte, de maneira geral, né, eu morava numa cidade muito pequena, então gostava de nadar, jogava futebol de salão à noite, futebol de campo de dia, jogava vôlei, fazia atletismo, esse tipo de coisa, ainda de forma muito empírica, né. Nós nem tínhamos professor de educação física formado na época, era um professor de português que nos dava aula de educação física, mas eu gostava muito do futebol. Talvez eu tenha lá atrás inconscientemente já despertado, essa ideia de trabalhar, com o esporte, né. E para isso eu teria que me formar em educação física. Então, eu não tinha muito claro, mas foi para onde o caminho, o destino me encaminhou, felizmente. Oi, meu nome é Natan. Como você se decidiu ser preparador físico? Natan? Tá Natan. bom, Natan. Bom, isso também é muito interessante, porque o meu primeiro vestibular foi engenharia civil, ainda no Cefet, era engenharia operacional, porque eu estava influenciado ainda vindo lá do interior, um pouquinho mais da idade de vocês, na época de fazer cursinho, e eu tinha feito um estágio lá. Meu pai trabalhava numa usina a carvão termoelétrica, e houve uma obra de ampliação dessa usina, da colocação de mais uma turbina, e os engenheiros aqui de Curitiba precisavam de uma espécie de secretário quando eles se ausentavam de lá. Eles iam de segunda a sexta, e final de semana a obra ficava sozinha. Então era uma espécie, na época chamava-se apontador. Eu tinha que anotar tudo o que acontecia na obra, na ausência deles, para eles poderem, para que eles pudessem acompanhar. Então, influenciado por isso, quando eu termino os meus estudos lá, venho para cá, e o meu primeiro vestibular foi para engenharia civil, que felizmente também eu não passei, acho que eu não tinha aptidão para isso, nem preparo para isso, porque eu fazia, em vez do científico, eu fiz chamava-se comércio, né, que era um curso de contabilidade. Então faltava algumas matérias para que eu pudesse passar no vestibular nessa área. Eu não tinha física, eu não tinha química, eu não tinha biologia, era um estudo mais específico, né. E aí um dia aqui em Curitiba, meu pai me visitando, meu pai continuou morando lá, falou: "E aí, filho?" Eu falei: "Pai, eu vou pra área que eu realmente acho que eu gosto, que eu tenho, jeito para fazer isso, que é educação física". Ele, como sempre, me apoiando, falou: "Vai lá, vai lá". Eu faço educação física, e eu tinha um vizinho da minha namorada na época, que é minha mulher hoje, que é a Solange. Esse vizinho depois se tornou meu compadre, chamava-se Osíris Manioto, que me viu jogar futebol algumas vezes, falou: "Pô, você não quer ir treinar lá no Curitiba, tá?" Eu falei: "Não, não, essa não é a minha praia". Passou um tempo, ele trabalhava numa empresa que vendia móveis, até uma empresa conhecida, Móveis Simo, vendia móveis para o Curitiba. Falou: "Ó, eu consigo um estágio para você lá". E eu fiquei com muito medo, né, eu estava no primeiro mês da do curso de Educação Física na Universidade Federal. Falei: "Pô, como é que eu vou lá, né? Não sei nada". Ele falou: "Ah, para isso mesmo, para aprender e tal". E fui lá, me apresentei e fiz paralelamente ao meu curso de Educação Física, eu já era o preparador físico da base do Curitiba, na época chamava-se juniores, juvenis, né. Então, todo o tempo de faculdade eu já praticava, o que eu aprendia na universidade, pesquisando, já estudando, né. E foi dessa forma que não parou mais, né. Quando eu me formo, como eu já tinha ali 3 anos praticamente trabalhando no Curitiba, eu já tinha um emprego e já tinha uma profissão. Foi assim que começou toda essa história. Hum. O que o preparador físico faz no seu dia a dia? Então, o preparador físico é responsável por tudo que se refere à forma física dos atletas, né. E aí envolve questões de força, velocidade, que é a potência, resistência. Hoje isso se ampliou muito mais, né. Hoje temos departamentos que se chama
de saúde e performance, né? Que não cuida só do treino, cuida da alimentação, cuida da hidratação, cuida da saúde mental, cuida de comportamento, cuida de uma série de aspectos. Mas o preparador físico mesmo, ele e sua equipe, hoje são equipes, né? Na minha época, por muito tempo eu trabalhei sozinho e depois passei a ter um auxiliar, depois dois, depois três, depois quatro, isso não parou mais, porque normalmente é um grupo de 30 jogadores, no mínimo, né? Então você tem que treiná-los, capacitá-los, né? Para um desempenho físico voltado para o futebol. O futebol é muito específico, né? O futebol é diferente de tudo. Primeiro que se joga com os pés, né? A maioria dos outros esportes coletivos, voleibol, basquetebol, handebol, joga-se com as mãos. É muito mais fácil. Você segura a bola com as mãos, né? Você não segura a bola com os pés. Raramente isso, né? Você tem que devolver a bola, você tem que dar um passe, você tem que finalizar, você tem que driblar. O futebol é muito complexo, por isso que ele é muito emocionante, né? E cuidar disso tudo, né? Isso se desenvolveu a tal nível que hoje os treinamentos são totalmente individualizados. O treino que você faz é diferente do dele, que seria diferente do teu. Se você jogar de lateral é um treinamento, se você jogar de zagueiro é outro treinamento, e assim vai por posição. As suas características físicas, fisiológicas, se você é mais rápido, se você é mais resistente, né? Então, tudo isso é altamente científico hoje, agora, então, depois da internet, com essa abertura ao conhecimento, agora com o IA, né, já existem clubes até uma questão que me preocupa um pouco, utilizando esses recursos, né? Mas cada vez é mais difícil você errar o treinamento. Em alguns momentos você treinava, a base do treinamento era muito o atletismo. Então, se a gente imaginar um atleta de longa distância, ele tinha que praticar longa distância, correr longa distância. O futebol olhava isso e falava, pô, será que é assim que eu vou treinar? No aspecto de resistência, sim, mas da especificidade do futebol, né? Das mudanças de direção, das frenagens, de você jogar imaginando o que você tem que fazer, a tua bola vai vir para mim, para quem que eu vou tocar essa bola? O que que eu vou fazer com essa bola? Eu vou devolver, eu vou driblar, eu vou chutar, eu vou, né? Então, mas a função do preparador físico principal é essa, né? Planejar e executar os treinamentos para todos os atletas, né? Individualizando o máximo possível e potencializando esses atletas, tentando tornar os atletas rápidos, mais rápidos ainda, os resistentes, mais resistentes ainda. E se você puder interferir ainda nessa melhora das deficiências, se é que a gente pode chamar assim, do atleta, você vai trabalhar em cima disso, para ter cada vez mais um atleta pronto para as exigências, que isso é um mantra que eu tenho, né, de uma partida do futebol. Eu preparava os jogadores, trabalhava os jogadores para jogarem futebol, não para atletismo ou para outras coisas. Como você ajuda os jogadores a terem um bom desempenho? Eu acho que eu praticamente respondi essa pergunta, cuidando para que eles tenham a melhor forma possível durante uma temporada toda, aqui no Brasil, principalmente. A temporada é longa, o campeonato, principalmente o brasileiro, é muito longo, né? Começa no início do ano, vai até o final do ano. Então, você acompanhar essa evolução, esse rendimento dos atletas durante toda a temporada também é um processo bastante trabalhoso, né? Bastante complexo, porque cada jogador, cada atleta de um jeito responde de alguma maneira ao treinamento, né? E deixá-los em forma durante a temporada toda é um grande desafio, é o que me entusiasmava, o que me fazia estudar cada vez mais, pesquisar cada vez mais, trazer cada vez mais métodos, né, que pudesse fazer dele sempre um atleta com melhor rendimento. Você trabalhou com algum jogador que te impressionou muito? Eu trabalhei com muitos, né? Foram 45 anos de carreira, imagine. Eh, com os melhores, porque eu trabalhei em grandes clubes, né? Como São Paulo, como Palmeiras, como Galo, Grêmio, a seleção brasileira. Então, durante esse período todo, muitos me impressionaram. Eu tomo muito cuidado quando cito um apenas, porque só os que foram eleitos melhores do mundo, né? Eu trabalhei com Roberto Carlos, eu trabalhei com Rivaldo, eu trabalhei com Kaká, basicamente, praticamente com todos, com o Neymar na seleção olímpica,
em 2012 em Londres, quando ele ainda era um menino. Mas assim, se eu tivesse que escolher um, no sentido de talento, de técnica, de habilidade, de jogador que impressionava, seria o Ronaldinho Gaúcho. Porque ele era realmente mágico, ele era um jogador de uma capacidade de improviso muito grande. Você achava que ele ia para cá, ele ia para lá. Você achava que ele ia para frente, ele vinha para trás. E com técnica e habilidade, que são coisas diferentes, né? Técnica é você executar bem o movimento. E isso é possível em qualquer esporte, na arte, né? Quanto mais eu repito um movimento, melhor eu faço esse movimento. Seria dar um passe, dominar a bola, cabecear bem. A habilidade é a capacidade do improviso, né? De fazer aquilo que ninguém espera. E o Rony, como eu chamo, era impressionante. Era impressionante, né? Ele dominava as bolas mais difíceis, ele criava situações de virar o rosto e jogar a bola para o outro lado, onde ninguém tinha visto aquele jogada, ele já tinha visto há muito tempo, né? Mas tive muitos outros atletas, assim, poderia citar inúmeros deles, né? Mas se fosse para citar um, seria o Ronaldinho Gaúcho. Você tem alguma história engraçada dos tempos de futebol? 45 anos, tem muitas histórias, né? Mas eu procuro me lembrar alguma que tenha tido assim algum envolvimento com a partida ou alguma coisa, nada pejorativo, né? Nada naquele sentido de que possa prejudicar a imagem de ninguém. Eu vou me lembrar de uma muito rápido aqui, com um treinador que eu trabalhei, que eu gostava muito, chamava-se Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, aqui no Paraná Clube. O Otacílio já não está entre nós, e isso, inclusive, está eu lancei um livro no final do ano passado, né, que chama-se Carlinhos Neves Conversas sobre o Futebol, onde eu falo um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos conversando, e essa história está lá. Era uma final de campeonato, Pinheiros e Coritiba, no Pinheirão, ainda quando existia o Pinheirão, e o empate já nos dava o título. E nós tomamos ali um sufoco do Coritiba, o Coritiba nos atacando, e eles fazem um ataque muito perigoso, alguém cabeceia a bola, nosso goleiro tira essa bola e essa bola fica na nossa mão. E naquele momento a gente entendia que se a bola ficasse com a gente, terminaria o jogo 0-0, a gente era campeão. E o nosso goleiro já joga essa bola para o nosso lateral direito, e nós gritando para ele, fulano, fulano, né? Fica, fica, fica. A gente está mais preocupado em garantir o resultado e para ser campeão. E esse lateral direito, ele vai indo com a bola, vai indo, de repente toca para o nosso ataque, era o Denilson, que toca lá na frente para o Saulo, nosso centroavante. O Saulo arruma para alguém, não sei se é o Ricardinho, o Paulo Miranda, e solta essa bola para o Denilson. O Denilson achava aquele lá na gaveta, né, no último segundo do jogo. E nós, em vez de gritar, fica, fica Denilson, né, a gente começou, vai Denilson, vai Denilson, vai Denilson, né? Claro, aquilo ali já nos garantia o título muito mais ainda, né? Então é uma história que eu gosto de lembrar e também demonstra o que é o momento de uma partida, né? E como você tem que deixar, às vezes, que as coisas ocorram ao natural. E nós nos comportamos ali no primeiro momento pedindo para ele ficar, mas quando a gente percebeu que tinha a possibilidade do gol, claro, a gente falou, então vai, chuta. E ele chutou e fez o gol. Eu acho bem, não sei se é engraçada, né? Mas que marcou muito para nós. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? Eu tive muitos, né? Tive a sorte, a felicidade de ter conquistado inúmeros títulos, quase todos os possíveis, né? Vários estaduais, aqui no Paraná, sei lá, acho que foram 7 por diferentes clubes. Em São Paulo foram 4 estaduais, 2 pelo Palmeiras, 2 pelo São Paulo. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, foram 3 pelo Galo. Em Rio Grande do Sul foi um pelo Grêmio. Daí brasileiros foram 5, 2 pelo Palmeiras, 2 pelo Palmeiras consecutivos, 3 pelo São Paulo consecutivos, Libertadores pelo São Paulo, Libertadores pelo Galo, Copa do Brasil também pelo Galo, Recopa pelo Galo, Campeonato da China. Mas eu estou deixando os dois, talvez em maior importância, não sei, o Campeonato Mundial de Clubes com o São Paulo, contra o Liverpool, né? Em 2005, o Liverpool era campeão da Champions League, né? Então tinha um time praticamente imbatível, não tomava gol há 11 jogos, e nós conseguimos na final vencê-los por 1-0, gol do Mineiro. Então fica muito marcado, né? Porque é um título mundial. E outro, apesar daqui no Brasil não se valorizar,
a medalha de prata em 2012 nas Olimpíadas de Londres, né, que eu tenho orgulho imenso, porque nós só não fomos melhores que o México, que nos venceu, e ainda foi uma partida que perdemos por 2-1. Mas a nossa campanha até então tinha sido a melhor campanha. Nós goleamos todos os adversários nos 5 jogos anteriores, marcando sempre mais de 3 ou 4 gols, né. Mas aí está a graça do futebol, né. Nem sempre você vence, nem sempre é aquele que leva o título, naquele dia está no melhor dia, está merecendo aquilo, né. Então são 2 títulos, que eu valorizo muito, mas todo título para mim foi fundamental, né, porque não é fácil, não é fácil, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, que são 38 rodadas, você joga em casa, você joga fora, você tem que ter uma regularidade incrível. As Copas são diferentes, né, a Copa do Brasil, assim como uma Copa do Mundo, que eu não disputei, são poucos jogos, né, e tem esses jogos mata-matas. Esse de regularidade, sim, para mim, define quem é o melhor, porque é é uma temporada toda, então você joga na tua casa, você joga fora, e o fato de ter conquistado, assim, com o São Paulo, né, 2006, 2007, 2008, é muito difícil de acontecer, né, se a gente acredita que poucos clubes venham a conseguir fazer isso. Então, todos são importantes, são significativos. Qual foi a viagem mais marcante que o futebol te proporcionou? Ah, ótima pergunta. Eu estive quase que no mundo todo com os clubes, né, e com seleções. Eu procuro pensar assim, onde eu qual lugar que eu fui que eu não iria por minha conta, né, eu iria escolher, falar: "Ó, eu vou viajar só com a minha família até". Então toda a excursão para a Rússia, na Copa de 94, olha bem, quando o Brasil venceu Estados Unidos, foi em 94? Acho que sim, né. E e como o Palmeiras, naquela época, o Palmeiras campeoníssimo da época, da era Parmalat, durante a Copa nós tínhamos que treinar o Palmeiras, né. Então primeiro nós aceitamos um torneio na Rússia, né, então nós ficamos 15 dias viajando pela Rússia, e na época não existia celular, não existiam voos fretados, então a gente viajava, a Rússia é muito grande, né, num avião que nos ofereceram, pra vocês terem uma ideia, o avião não era um avião normal, eram cadeiras, poltronas espalhadas, assim, fixados no avião de alguma maneira, mas aquilo era imagina os jogadores de futebol ali, muito jovens ainda, nessa época jogava Roberto Carlos, Edmundo, Edilson, Antônio Carlos, um time muito forte que o Palmeiras tinha, né, mas muito jovens, né. Então você andava naquele avião, era uma loucura, porque não tinha ar-condicionado, tinha goteira, e cada país que a gente chegava, num momento, muito difícil da Rússia, né, em todos os sentidos, a cada lugar que a gente chegava, nós chegamos a jogar na Geórgia, que estava em período de guerra. Eu nunca mais esqueci, porque tudo era difícil, a alimentação era difícil, né, não existia nutricionista, e cada lugar que a gente chegava para treinar, às vezes você tinha que treinar numa praça, às vezes tinha que treinar, num piso adaptado, né. Então, e claro, né, Moscou é uma cidade belíssima, uma cidade, com muita história, né, mundial. Tivemos muitas outras viagens, mas uma seria essa excursão para a Rússia. O que é mais importante, talento ou dedicação? As duas as 2 questões estão interligadas, né. Eh, só só a dedicação te leva, claro, nós conhecemos a história de muitos jogadores que através de esforço, através de uma série de renúncias, com um apoio grande às vezes da família, às vezes individualmente mesmo, se ausentando muito precocemente das suas casas, muito jovens, né, e isso leva a algum lugar. Agora o talento ele é fundamental, ele pode ser trabalhado, evidentemente, pode ser treinado, mas saber fazer bem, né, isso não serve só para o futebol, saber pintar bem, saber tocar bem o instrumento, saber dirigir um filme, saber escrever um livro, saber fazer boas reportagens, saber fazer boas perguntas, né, isso tudo é talento. Então acho que essa soma do talento com a dedicação é que leva alguém a se destacar na sua profissão. Você já ficou nervoso antes de uma grande partida? Mas muitas vezes, né. Eu não sei se era nervoso ou se ansioso, porque eu Hum. sempre procurei controlar muito essas situações, né.
mas com o tempo você aprendia, que não adiantava. O jogo sairia acontecer na hora que o jogo chegasse, né? E que o resultado da partida viria só através de um bom desempenho da sua equipe. Então eu tinha os meus mecanismos de tentar controlar isso, que era ouvir muita música, de ler, de ver um bom filme, tentar em algum momento me separar daquilo. Mas a ansiedade faz parte, né? Até do bom desempenho. Há lá a questão aí hormonal, há uma série de aspectos, né? Ansiedade pode te deixar mais atento, pode te deixar mais ligado, mas é importante lidar com isso, tentar equilibrar. O excesso de ansiedade, ou às vezes excesso de motivação, isso é uma questão que eu observo muito, né? Os jogadores já têm ali um nível de tensão bem elevado e quando tenta se motivar os jogadores, além do normal, pode prejudicar o rendimento, né? Mas a maioria dos atletas, principalmente os atletas de ponta, eles lidam bem com essa situação. Tudo tem que ser equilibrado, né? Porque se Perfeito. você tem ansiedade, você tem que saber controlar. Mas se você não tem ansiedade, quer dizer que você não tem ânimo, você não tem força. Perfeito. Então a ansiedade tem os seus dois lados, né? Você respondeu melhor do que eu, é exatamente isso. Exatamente esse equilíbrio aí que é importante, né? Não pode ficar tão relaxado também, e também não pode ficar tão pilhado, porque você corre o risco de, no primeiro lance ali da partida, já ter uma expulsão ou cometer uma falha que determina, né? E se você também está, se você está muito mole, se está muito desligado, né? Você pode ali já, em algum momento também falhar, né? Então é importante estar atento e forte, né? Como diz a canção do Caetano Veloso, né? E também saber lidar, né? Com essas duas sensações. Perguntas ping-pong, a gente vai fazer bem rápido, tá? Qual é o Vamos seu lá. time do coração? Não tenho, sinceramente não tenho. Muita gente questiona isso e muitos acham que porque eu comecei no Curitiba, eu sou torcedor do Curitiba, e eu torcia para o Curitiba antes de começar a trabalhar no futebol. E quando é que eu aprendo isso? Quando eu saio do Curitiba, para onde que eu vou? Para o Atlético. Né? Recebi um convite, achei que era uma oportunidade profissional, e quando eu vou para o Atlético, no primeiro Atletiba que tem, eu percebo isso. Falo, caramba, eu estava do lado de lá, agora estou do lado de cá. Naquele momento, já isso já tem 50 anos, quase 60 anos, falei, opa, eu sou um profissional do futebol. É. Depois, como eu tive uma trajetória longa, eu fiquei muito tempo nos clubes onde eu passei, os torcedores do Paraná, e as conquistas também levam a isso, acho que eu torço para o Paraná. Os torcedores do São Paulo, fiquei 10 anos no São Paulo, acham que eu torço para São Paulo. Os torcedores do Galo, e não, sinceramente, eu torço pelos amigos que ficaram lá, ou se tem algum amigo, atleta, e são muitos hoje ex-atletas que são treinadores de futebol, que trabalharam comigo, por exemplo, o Rogério Ceni. Então, o Rogério está treinando o time que ele está treinando e vai jogar, eu vou torcer para o Rogério. E tem muitos, Cuca, foi meu jogador, hoje é treinador, e vários, poderia estar aqui inúmeros, né? Eu torço por futebol bem jogado. Eu gosto de ver uma partida bem jogada. Agora na Copa do Mundo, principalmente agora após a saída do Brasil, eu vou torcer para o time que jogar melhor, que desempenhar melhor, né? Que tenha jogadas bonitas, que joga um futebol ofensivo, que joga um futebol respeitoso, que não faça o antijogo, que não se aproveite de situações, né? Então eu sempre torço por isso, né? Uma pessoa que te inspira. Raí. Mas eu queria explicar, posso só um pouquinho? Pode. Porque o Raí foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. E quando ele para de jogar, foi coincidentemente comigo, eu trabalhava no São Paulo em 2000, já são muitos anos que passaram e o Raí continua sendo o Raí, né? Ele é um grande. é, é, ele tem uma fundação chamada Gol de Letra, que já tem há muitos anos, que atende milhões de crianças, né? Ele cuida dessas crianças e você nunca. Sempre se posicionando bem, não está aí também fazendo propaganda para bets, para casas de aposta, né? Então, por isso eu quis explicar. Então, aí uma grande referência para mim. Um livro que recomenda. Também gosto, sou um leitor, tem muitos escritores, né? Brasileiros, eu gosto muito de José Saramago, que é um português, gosto muito de um autor cubano, que é o Leonardo Padura, um japonês, que é o Murakami, né? Mas eu vou dizer um livro para vocês, de um cara que eu sou muito fã como músico, também como pessoa que se posiciona, que é o Chico Buarque, que eu acho que é legal para vocês, chama-se Bambino a Roma, né? Que é a criança em Roma, que conta a história dele com 9 anos, quando o pai dele vai dar aula numa universidade em Roma, e ele
começa a descobrir a cidade através andando de bicicleta, jogando futebol com os italianos, né. E para citar um, assim, seriam muitos livros, né, mas esse é um livro que eu indico para vocês inclusive. Uma comida favorita? Ah, são muitas, mas feijoada. Um lugar que sonha visitar? Ainda gostaria de conhecer lá o leste europeu, aqueles lados que eu ainda não fui, né, algumas cidades como Budapeste, como Praga, Viena, ainda estão no radar. Um hobby fora do futebol. Primeiro mesmo é jogar futebol, jogar pelada, que eu gosto, jogo todas as semanas, né, mas também gosto muito de música, ainda sou um estudante de violão, mas gosto muito de ler, gosto muito de cinema, gosto muito de teatro. Então, mas o principal é jogar a minha peladinha. Qualquer hora a gente pode jogar juntos aí. Eu já- Opa, então vamos combinar. Vai. Um filme que você gosta muito. Também, né? Cinema é uma outra paixão que eu tenho, mas vou citar um também que é legal, que acho que vocês vão gostar, chama-se Cinema Paradiso. É um filme italiano muito legal que conta a história desde criança de um cineasta que depois se torna um grande cineasta, mas a base dele é numa cidadezinha pequena dele na Itália, a relação dele com um cinegrafista, né? É uma história muito bonita, com uma trilha sonora muito bonita. Eu já vi mais de 10 vezes e cada vez que eu vejo eu me emociono. Chama Cinema Paradiso. Um valor importante O para valor, eu acho que é respeito. Respeito às pessoas, aos idosos, respeito à diversidade, respeito a cada jeito que é uma pessoa, né? As interrelações, as questões de gênero. O respeito à educação, né? O dá licença, por favor, muito obrigado. Eu acho que isso faz muita falta e a gente tem que brigar, né? E defender muito essa causa. uma palavra que define a sua carreira. Sublime, eu acho. Tem que pesquisar muito bem o que é a palavra sublime, porque quando eu olho para trás, eu não vi passar. Então, eu imagino o prazer que me deu, né? E eu não estou falando só pelas conquistas, foram muitas, mas também houveram muitos tropeços, houveram muitas perdas, houveram muitos escorregões, muitas tomadas de decisões certas, mas muitas também equivocadas, talvez. Mas, assim, eh, eu, como diria Gonzaguinha, eu começaria tudo outra vez, né? Eu faria tudo de novo. Em uma palavra, assim, foi sublime. Eu respeito muito, muito a minha carreira, todas aquelas pessoas que me abriram as portas, todas aquelas pessoas que me ajudaram, todas aquelas pessoas que caminharam ao meu lado na comissão técnica e principalmente os jogadores, né? Os jogadores sempre foram os protagonistas. A gente era ali um dos condutores da comissão técnica, junto à comissão técnica, né? Mas os grandes protagonistas, os que fizeram com que a carreira fosse tão brilhante, tão vitoriosa, foram eles os jogadores. Então eu tenho sempre esse agradecimento a eles. O sonho que ainda deseja realizar? Aí já meu sonho é ver um país mais justo, né? Um país com possibilidades para todo mundo, um país preocupado com a educação, com a saúde e também com boas diretrizes, né? Que a gente possa sempre olhar com esperança para o futuro, com segurança, eh, e que as pessoas tenham as suas oportunidades e que seja um país sério, né? E que seja sempre muito bem dirigido. Parece uma coisa tão pequena, né? Mas muda o futuro. Muda o futuro principalmente de vocês, né? A gente tem que pensar assim, principalmente na educação, e isso tem que ser tratado com muita seriedade, tem que ser tratado com muito cuidado, com equipes, né, que saibam responder por diferentes áreas, né? E são muitas áreas interligadas. É importante que a gente tenha todos esses profissionais, né, de altíssimo nível, desenvolvendo projetos. Eu acho que a gente vai conseguir. Uma mensagem para as crianças que estão assistindo. Que tenham respeito aos seus professores, ouçam e obedeçam aos seus pais. Além do estudo normal e formal, procurem ler bastante, procurem ver bastante filme. Se puderem, se desconectem um pouquinho das redes sociais ou equilibrem esse tempo, que tem muita coisa para vocês brincarem, muito esporte para praticar, muito amigo para caminhar ao lado, estar com a família nos finais de semana, com seus parentes, com seus amigos mais próximos, né?
E sejam crianças enquanto puderem, brinque o quanto puder, mantenham essa essência que eu acho fundamental levar para o resto da vida, né? Que a gente não deixe de ser criança nunca. Eu estou próximo de fazer 70 anos e eu acho que tem uma criança dentro de mim ainda que me leva a ter entusiasmo, que me leva a jogar futebol, que me leva a buscar ainda aprender na cidade, né? Mas fundamentalmente é isso, né? Vivam, aproveitem, né? E se formem para que possam ainda lá no futuro ajudar, né, a fazer um país melhor. Carlinhos, na sua avaliação, quais foram os principais fatores que levaram à eliminação precoce da seleção brasileira nessa Copa? Ah, isso eu tenho que tomar uma água. Nós temos tempo para isso ou não? Tem. Isso é bem complexo, né? Evidentemente que essa eliminação não aconteceu só agora, na derrota para a Noruega. Isso já vem de um processo. Eu estive na seleção até 2012, então já são 14 anos, e foram poucas as modificações ou sugestões que a gente tentou dar lá atrás, desde quando eu trabalhava lá e na minha saída, quando eu me posicionei, quando a gente sai. É preciso cuidar muito o trabalho de base, a forma como nós estamos formando jogadores na nossa base, por que, que nós estamos formando esses jogadores, para onde, né? Eles não conseguem ficar o tempo ideal aqui para que se crie uma identidade com o torcedor brasileiro. Por isso o torcedor brasileiro hoje é tão frio em relação com a nossa relação com a seleção. Os nossos principais jogadores saem daqui muito cedo e vão jogar em outros países, a gente perde esse contato com eles. Isso é uma questão de mercado, essa questão que a gente não controla, mas é possível essa aproximação. É preciso ter períodos estão se chamando de ciclos, né? Completos, que com começo, meio e fim, não trocando treinador a, a toda hora, porque naquele momento ali não se conseguiu resultado. E nós temos grandes exemplos disso, tanto em clubes aqui no Brasil. Os clubes que mantêm as suas comissões técnicas são os que têm melhores resultados. Os clubes que formam os melhores jogadores são os que estão com esse cuidado de também ter os melhores profissionais ali na base, né? Então, são uma série de aspectos. Não se perde só ali naquele jogo, naqueles 90 minutos ou na prorrogação nos pênaltis. É uma longa discussão. Eu, particularmente, acho que teria que se ter um grande congresso. Não tenho convicção que a CBF seja capaz disso. Peraí, vamos ouvir pessoas experientes de tal área, vamos ver os jornalistas experientes, vamos ver torcedores, vamos ver, enfim, uma série de pessoas. E aí são os treinadores, são os preparadores, são fisiologistas, assistentes sociais, psicólogos, psicanalistas até, né? Juntar, fazer uma grande discussão, falar, peraí, o que a gente pode, vamos escrever, vamos fazer um projeto que a gente possa seguir ele do começo ao fim, e não é para a próxima Copa, não. Isso é um período muito longo, porque nós estamos muito atrasados, principalmente em relação aos europeus, mas agora as equipes africanas já começam a nos ensinar algumas coisas, as equipes até aqui da América do Sul, da América Latina também já desenvolveram. Então é uma tarefa muito grande e que envolve muita discussão e muito conhecimento que a gente possa resgatar o nosso futebol. Eu tenho uma frase que eu já usava e eu cito ela no livro, né? Infelizmente, nós não somos no futebol o que éramos, que era aquela seleção intuitiva, aquela seleção dos jogadores somados jogando descalço, jogando na terra e tendo aquele amor infinito pelo futebol e pelo país. E é o que nós pretendíamos ser, ou que alguém pretendeu nos tornar, né, que é copiar os europeus. Então não somos uma coisa nem outra. Nós não temos uma cara. E um time de futebol tem que ter cara, tem que ter um jeito, né? E nós temos um jeito brasileiro de jogar futebol que todo mundo sabe que é, não precisa ficar aqui falando, né? Então a gente precisa resgatar isso, claro, com organização, estruturando esses times com uma ordem tática, com uma condição física em dia, mas jogando o futebol do jeito que a gente sabe jogar, não do jeito que os outros querem que a gente jogue. O que mais pesou? A preparação física, o aspecto mental, as escolhas da comissão técnica ou planejamento? Tudo, tudo, né? Não há culpado.
A gente não viu a equipe do Brasil desempenhando fisicamente mal, não, muito pelo contrário. A gente não viu um time totalmente desorganizado, porque o nosso treinador é experiente. Talvez ele não tenha experiência ainda em seleção, é a primeira seleção que ele treina, mas ele talvez seja um dos treinadores que mais conquistou no mundo afora, principalmente competições de alto nível. Temos bons jogadores, mas esses jogadores, como se fala, não se encaixaram. A gente não tinha uma formação base. O Brasil não chegou lá, a gente falando assim, não, o Brasil, do goleiro ao último atacante lá, a gente sabe, não, a gente tinha dúvidas em várias posições. E isso durante a Copa aconteceu, as condições aconteceram e acontecem, e a gente chegou lá ainda procurando um caminho. Isso é histórico. Muitos clubes que conquistam títulos, e outras seleções também, elas acabam se ajustando, se arrumando lá, na primeira fase ali de classificação. Se a gente olhar aí, está acontecendo isso ainda agora. Jogadores que chegaram na reserva, agora são titulares. E talvez o que tenha faltado para nós sejam os protagonistas que estão sendo os grandes nomes das outras seleções. Quem é que faz os gols da França? Quem é que faz os gols da Noruega? Quem é que faz os gols da Inglaterra? Quem é que faz os gols da Argentina? E como que se monta a seleção em torno desses grandes nomes, desses grandes ícones, né? E nós ficamos muito longe disso. Ficamos esperando um jogador se recuperar e o outro jogador que ainda é uma promessa, talvez venha a ser um grande jogador, também ainda não está pronto para esse tipo de responsabilidade. Então nós temos muito caminho pela frente. E aproveitem, né? Vocês que são jovens, porque foi a última do Cristiano Ronaldo, talvez seja a última do Messi, do Harry Kane também daqui a pouco já não vai existir. E aí sim a gente tem que imaginar, sonhar que esses jogadores que já estão lá jogando, tem vários nomes que eu poderia citar, venham a se firmar e que nesse período de 4 anos, principalmente aqui no Brasil, surjam jogadores, né, que possam ser bem trabalhados, bem acompanhados e para que a gente possa melhorar a nossa equipe. Carlinhos, muito obrigada por dedicar um pouco do seu tempo para conversar com os jornalistas mirins. Foi uma alegria conhecer sobre a sua história, sua profissão e os ensinamentos que o esporte traz para a vida. Esperamos encontrá-lo novamente em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a vocês, eu também espero, muito legal o trabalho da instituição, né? Eu sou embaixador de uma outra ONG que chama Futebol de Rua e é parecido, né? A ideia onde se quer chegar no futebol de rua, eles não usam o futebol, não é para formar jogador. São meninos, são meninas que jogam e eles têm, na metodologia deles, a principal regra é o jogo limpo, né? O fair play, é auto-arbitrado o jogo, o drible vale mais do que um gol, a caneta, o chapéu. E toda ideia como essa é muito importante, essa troca de experiências, né? Para a gente também é importante. E eu saio daqui bastante orgulhoso do trabalho que é desenvolvido com vocês e que vocês se empenhem nisso, tá? Vão em frente mesmo, briguem, batalhem, se posicionem, e que é a única maneira que a gente tem para fazer um país melhor. Então, parabéns a vocês. Adorei as perguntas, adorei aqui o ambiente e espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês também saiam daqui mais motivados e mais fortes. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma entrevista do projeto Jornalistas Mirins.